Olá pessoal, meu nome é Lucas Silva, eu sou estudante do curso de Licenciatura em Matemática da Universidade Federal Rural de Pernambuco e estou vindo aqui invadindo sua telinha rapidinho para falar um pouco sobre o meu trabalho desenvolvido na cadeira de Álgebra Linear 1 por orientação do professor Rodrigo Godin, que se trata sobre aplicações da álgebra linear, e eu estou trazendo para vocês justamente sobre a aplicação da álgebra linear na óptica, tá? Você já parou para perguntar ou para pensar por que é que os espelhos conseguem refletir de forma tão precisa os raios de luzes? Isso nada mais é do que um fenômeno, e por trás desse fenômeno existe uma aplicação da matemática que é a álgebra linear. E hoje nós vamos desvendar como é que a gente consegue modelar esses feixes de luz através de vetores e transformações lineares. Vem comigo. Na óptica, a gente pode representar a trajetória de luz por um vetor. E um vetor nos dá as informações sobre a direção e a magnitude desse feixe de luz. Quando a luz incide em um espelho, o comportamento desse vetor tende a ser alterado, resultando no que a gente chama de reflexão, certo? Mas para isso eu trouxe um exemplo prático para a gente ver, né, que é no R2, e a gente traz aqui a propagação da luz em R2. Considerando a propagação no R2, onde o espelho está posicionado ao longo do eixo X, como a gente está visualizando aqui, ó, e o eixo Y é um plano normal ao espelho, tá? Ok? Então, quando eu tenho esse raio de luz aqui incidido no espelho, a gente tem esse vetor com a direção AB, certo? Esse raio de luz ele tende a ser refletido na direção CD após esse processo de reflexão. E existe as leis da reflexão que nos ajudam a gente a compreender e entender a direção desse raio de luz refletido. Então, para determinar a direção, né, CD do raio refletido, é necessário utilizar as leis que governam a propagação da luz em espelho. A primeira lei diz que o raio de luz incidente anormal o espelho no ponto de incidência e o raio refletido estão no mesmo plano, ou seja, esses dois raios aqui, eles estão no mesmo plano. A segunda diz que o ângulo entre o raio incidente e o ângulo normal ao espelho e o ângulo refletido, eles são iguais, ou seja, desses dois raios a gente tem que esses ângulos eles são iguais em questão ao espelho. E terceira e última, mas não menos importante, diz o seguinte: se a gente tem um espelho perfeito, ou seja, não há absorção de luz, a luz que se incide no espelho, ela é refletida de forma intensa, da mesma forma como foi incidida. Ou seja, quando eu tenho esse raio de luz aqui incidido nesse espelho, se esse espelho ele é perfeito e não tem pontos de absorção, ele tende a refletir de maneira intensa, da mesma forma que foi incidida, certo? Ok. Após essas três leis sendo satisfeitas, a gente implica que C é igual a A, perdão, e D é igual a menos B. E para isso a gente consegue fazer esses cálculos usando propriedades e operações da álgebra linear, né? Então, dado uma base canônica no R2, quando o espelho ele está alinhado ao eixo X, ao expressar as coordenadas x e y como uma combinação linear da base canônica e aplicar a transformação, a gente obtém o seguinte. Como vocês estão vendo aqui, eu tenho as coordenadas x e y, né? E eu escrevo elas em combinação linear, ok? Quando eu aplico a transformação de t de x e y, a gente tem isso aqui, né? Aplicando essa transformação, a gente conclui que x é igual a menos y. Sendo que aí a gente consegue ainda representar isso de forma matricial, como vocês estão vendo nesse exemplo aqui embaixo, tá? Então, eu tenho x e menos y, isso vai ser essa matriz aqui, né? Porque a gente tem esse sistema aqui, justamente, o x e o menos y, multiplicando essas coordenadas, tá? Então, dessa forma, um espelho ele pode ser visto como uma transformação linear do R2, que vai ao R2, dada por transformação de x e y, que é igual ao x menos y. Muito obrigado a todos, gente. Muito obrigado de verdade. Foi muito boa a atenção de vocês. Espero que tenham gostado e até a próxima.